Amados, nós temos pregado já alguns domingos sobre o Salmo 23. E sem mais demoras, eu quero ler com vocês mais uma vez. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Ore assim comigo, diga assim: Senhor Deus, esta é a tua palavra, viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. E eu te peço, Senhor, fala comigo, de tal forma que a tua palavra se transforme em vida na minha vida. Amém. Você pode dar um amém aí bem alto? Amém. Glória a Deus. Queridos, primeiro domingo nós falamos sobre o Senhor é meu pastor. Em hebraico a palavra é Jeová Raá. Nós aprendemos que pastor é aquele que é responsável por apacentar, cuidar, conduzir, proteger com a própria vida. E é isso que Jesus faz por nós. O Senhor é meu pastor, é Ele que é meu pastor, e Ele não me falta, e porque Ele não me falta, nada me faltará. Não são as coisas que Ele me dá, é a presença dEle, é por causa dEle. Ele me locupleta, Ele me preenche, Ele enche o meu ser, Ele me faz transbordar da presença dEle. Por isso eu posso dizer, se o tenho, Ele não me falta. Consequentemente, nada me faltará. Amém? Repita comigo, diga assim: o Senhor é meu pastor. Ele nunca me faltou. Não vai me faltar agora. E jamais me faltará. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Avisa aí a quem está do seu lado, se você está sentado perto de alguém. Diga assim: olha, o nosso Deus, segundo as suas riquezas, nos suprirá em glória em Cristo Jesus. Amém? Depois aprendemos sobre Jeová Jirê, o Deus da provisão, aquele que faz com que nada nos falte. Mas aprendemos que para poder receber é preciso entregar aquilo que muitas vezes está entre nós e Deus. No caso de Abraão, era o seu filho Isaque. Ele entregou e em seguida veio a provisão. Amém? Domingo passado estudamos sobre Jeová Shalom. Ele é a nossa paz. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E aprendemos que nesse lugar tem paz com Deus, tem paz comigo mesmo e tem paz com o próximo. Nós aprendemos a importância dessas três dimensões. Muitas vezes a gente está preocupado porque não tem paz com o nosso próximo, com o nosso cônjuge. Mas como ter paz com o nosso cônjuge se nós não temos paz conosco? Se estamos em guerra? E como ter paz conosco se não temos paz com Deus? Então, se você escutou a mensagem de domingo passado, amém. Se não escutou, todas essas mensagens estão no nosso canal, no YouTube, Vida com Vida News. Vá lá, reveja, reescute. São mensagens que Deus está me dando de no máximo 30 minutos. Então, você não vai gastar muito tempo e você vai investir um bom tempo nisso, amém? Hoje eu quero falar sobre essa parte que diz: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Esse lugar é como se fosse um spa, é um lugar de cura,
Por isso a palavra hoje é Jeová Rafá, o Deus que nos cura. Observe que a gente estudando o Salmo 23, de fato estamos estudando mais do nosso Deus, mais dele. A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque é dele que vem toda boa dádiva. Amém, queridos? Sabe, queridos, nessas águas chamadas águas tranquilas, a canção que nós cantamos, lamentavelmente essa parte não tinha letra, mas diz, que uma parte dizia: estou curado, meu corpo refeito, mas tinha outra, a parte que dizia, como é que é, Xande? Me ajuda aí. Estou curado, minha alma está livre, é isso? Você encontra aí, dá uma faladinha no microfone, por favor. Estar livre, na minha angústia me deste alívio, pois eu fui levado às águas tranquilas. Eu fui levado às águas tranquilas. Obrigado, meu filho. Então, a pessoa que foi curado, essa pessoa foi um pastor do Rio de Janeiro, passou por isso, ele tinha uma enfermidade terminal e Deus o curou. E ele diz na canção: eu fui levado às águas tranquilas, foi o teu poder. Você quer ser levado a essas águas tranquilas? Amém, queridos? Olha, queridos, em Êxodo 15, 26, diz assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Observe que ele está vinculando, ele está dizendo assim: se você ouvir minha voz, se você escutar minha palavra, se você deixar a minha palavra entrar em você, se você receber a minha palavra, se você não escutar a minha palavra uma vez na vida e outra na morte, se você fizer da minha palavra o teu alimento, eu estou dizendo a você que essa palavra entrará em você, e ela não permitirá que essas enfermidades que atingem os egípcios toquem você. E ele termina dizendo assim: pois eu sou o Senhor que te sara. Aqui em hebraico é porque Jeová Rafá, o Deus que te sara, o Deus que te cura. Versículo 27, então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Diz aí, pergunta quem está do seu lado, dá uma chamada, dá um convite, diga assim: vamos para Elim, diga, vamos para Elim. Diga, Elim é bom, diga. Elim é um local maravilhoso, são essas águas tranquilas, né? E você diz: pastor, mas o que é Elim? Elim era um pequeno oásis no meio do deserto. Veja bem, eles estavam a caminho da terra prometida, Canaã, amém? Elim era Canaã? Não, não era Canaã. Ainda não era Canaã, certo? Mas ela parecia com Canaã. Não era Canaã, mas tinha um jeitão de Canaã. Este é o lugar que o Senhor quer nos levar, sabe, queridos? Águas de descanso. Ainda não é o céu, pois ainda estamos na caminhada, mas parece com o céu. Este é o lugar que, no meio das lutas dessa vida, o pastor quer nos levar para restauração e cura. Sabemos que essa vida não é fácil, sabemos que é difícil, sabemos que são desafios em cima de desafios, e também sabemos que, fisicamente falando, tem um término. Haverá um momento que cada um de nós, de uma maneira diferente, deixaremos esse mundo. Mas nós que temos o Senhor, não entraremos em condenação, mas passaremos da morte para a vida. Amém, queridos? E entraremos em Canaã. Canaã é depois desse lugar aqui. Mas enquanto Canaã não chega, Deus providenciou para mim, para você, para a sua família, Elim. O problema é que às vezes a gente passa batido, a gente está no deserto e continua no deserto e parece que nem vê o oásis, não percebe, não consegue ver esse lugar, que aqui está dizendo o seguinte: esse lugar tinha 12 fontes de águas, 12, bastava uma fonte com um bom lago, mas não tinha 12, uma coisa profética, 12 fontes, 12 apóstolos, 12 fundamentos na cidade santa. O Senhor está dizendo assim: eu estou providenciando cura completa, não é só uma cura física, cura completa. O que é que significa, queridos, águas de descanso? O que é que significa? Que lugar é esse que eu posso ir descansar? Vamos ler a palavra para que a palavra nos ensine. Salmos 19, 7.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Deuteronômio 32:2 diz: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Deuteronômio 32:47, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual passando o Jordão, ides para possuir. Deus está dizendo assim, a palavra, ela é como um gotejar de águas que restaura, ela prolonga a vida, ela cura. A palavra de Deus, queridos, é a água que sara a nossa alma. João 15:3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Sabe, deixa eu dizer uma coisa importante para você entender. Há algumas palavras no grego para cura. Por exemplo, um trecho em Lucas, Jesus cura 10 leprosos. E manda que eles vão até o sacerdote, porque quando um leproso se achava curado, não era simplesmente dizer que estava curado, ele tinha que ir ao sacerdote, o sacerdote tinha que olhar a sua pele e ver que a pele estava limpa. Então o sacerdote declarava que ele estava curado e ele era restituído à sociedade, porque o leproso era jogado fora da sociedade. O leproso não podia conviver com sua família. O leproso vivia em confinamento eterno. Ele era alguém que tinha que ficar fora. 10 se aproximam de Jesus, e Jesus os cura, e manda que vá até o sacerdote, mas depois só um volta para agradecer, e Jesus pergunta: onde estão os outros? Ele diz: eu não sei, Senhor, mas eu voltei. Nesse pequeno trecho, 3 palavras são usadas para cura, 3 palavras nesse pequeno trecho, sabe, queridos? A primeira é Yaomai. Yaomai é a cura física, é uma cura imediata. Depois que ele volta, Jesus diz: mas não foram 10 que foram catarisso? Catarisso é a cura física, mas é a cura física que limpa. Ela não só cura, como ela restaura, como ela devolve o seu lugar na sociedade, ela dá de volta a sua família, ela dá de volta seus bens, ela restitui. Então veja que coisa incrível, Jesus está dizendo: essa cura que eu fiz aqui em Yaomai teve um efeito, ela teve um reflexo, além de ser curada, ainda teve uma restituição. Cadê os demais? E ele disse: eu não sei não, mas eu estou aqui. Eu vou perguntar a vocês: cadê os demais? Diga para mim. Diga: eu não sei não, mas eu estou aqui. E Jesus olha para ele e diz assim: levanta, a tua fé te salvou. É traduzido em algumas Bíblias como te salvou, em outras como te curou. Que palavra é essa, pastor? Essa é uma cura que salva, é uma cura total. É quando não apenas recebemos uma cura física, ou recebemos um documento, ou recebemos um trabalho, ou recebemos um livramento. Com ela vem também a restituição do que nos foi roubado, a restituição dos tempos que o gafanhoto levou, a restituição, às vezes, das finanças que o devorador levou. Vem essa restituição, mas sabe, queridos, essas 2 curas são incompletas, não fazem a pessoa voltar ao curador. A pessoa fica com a cura e dá as suas costas para Jeová Rafá, o Deus que cura. É preciso sozo, é preciso uma cura completa, uma cura que entre no espírito, na alma e no corpo. Amém, queridos? Sabe, queridos, nós temos que entender que a palavra de Deus cura, mas eu tenho que alertar: do mesmo jeito que a palavra cura, a palavra de Deus cura, palavras frívolas trazem enfermidade. Quantas pessoas não estão enfermas por causa de palavras que escutaram dos seus pais? Quantas pessoas não estão enfermas por palavras que escutaram do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa?
Quantas pessoas não estão enfermas por palavras que escutaram dentro da sua mente, que ficavam aí ricocheteando todas as horas, num vai e vem, num looping sem fim, e essa alma enfermou e o seu físico refletiu a enfermidade da alma. Mateus 12:36 diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Efésios 5:4 diz: nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. É preciso nós entendermos isso. A palavra de Deus cura, palavras frívolas matam, enfermam, destroem relacionamentos. Sabe, queridos, nós somos curados pela palavra do Senhor. A nossa alma é refrigerada, a nossa alma é restaurada. Em Salmo 107:20 diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa é da palavra do Senhor. Se o Senhor proferir a palavra, você recebeu a cura, você recebeu a bênção, você curou a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, você curou qualquer área da sua vida. O que você precisa é a palavra do Senhor. E você diz: como é que eu faço, pastor, para ele falar? Eu estou aqui para dizer que ele já falou. Talvez nós não ouvimos. A palavra de cura já foi liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa. É preciso que a gente entenda isso. Sabe, queridos, antes de tudo, o apóstolo João, tentando explicar, ele fala no princípio. Ele fala do nosso princípio e do princípio do que a gente conhece, do universo que a gente conhece. Mas ele não fala deste como se ele tivesse princípio ou fim, porque ele não tem nem princípio nem fim, mas ele fala que no princípio que nós entendemos, que nós conhecemos, era o verbo, era a palavra. E a palavra, o verbo, estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo, queridos, preste atenção, queridos, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Jesus é a palavra, diga isso. Diga assim: Jesus é a cura do Pai. Jesus enviou a palavra, Deus enviou a palavra, Ele já enviou a palavra, Ele já enviou Jesus. O que é que eu mais preciso se Ele já enviou o meu pastor? Amém, queridos? Mesmo quando tudo passar, Ele me espera com aquele banquete, Ele me espera com aquela mesa, para viver com Ele para sempre, dizendo: passou o céu, passou a terra, mas a minha palavra nunca passou, e você que obedeceu também nunca passará. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Você sabe o que é que nos mata, a igreja? Você sabe o que é que nos enferma, a igreja? É a ausência de Deus, é a ausência de Deus, e a única coisa que pode nos curar disso é a palavra. Em Salmo 119:11, o salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu guardei a tua palavra para que eu não fosse colocado longe de ti, para que eu não me afastasse de ti, para que eu não me desconectasse de ti, ó fonte da vida, você que é águas de descanso, você que é águas tranquilas, você que é o rio da vida, Jesus. Sabe, queridos, é preciso permitir que a palavra, as águas de descanso, nos lave. Isso é uma coisa que você tem que permitir. É preciso que eu diga assim: Senhor, me lava com a tua palavra, refrigere a minha alma, Senhor, retira a minha dor, muda meus conceitos, me cura de velhas lembranças, de velhas memórias. Quem transforma isso é a palavra. Quem transforma é a palavra. Um dos cânticos que nós cantamos aqui, ele dizia o seguinte: eu sei que tu és bom, e a prova que o Senhor é bom, sou eu.
E por que sou eu? Por que você é a prova que Deus é bom? É porque se não fosse o Senhor, ora diga Israel, se não fosse o Senhor, nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Ele é bom, e por isso você está aqui, queridos. Ele é bom, e por isso que você está aqui, ouvindo essa palavra. Oh, glória, queridos. Amém, meu filho. Sabe, meus amados, é preciso que a gente entenda que Salmo 119, 25 diz assim: a minha alma está apegada ao pó. Que é um homem que está triste. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Ele está dizendo assim: eu não quero um Lexotan, eu não quero um Rivotril, eu não quero nenhum remédio. Eu não estou aqui para fazer propaganda de nenhum remédio, mas estou dizendo o seguinte: ele está dizendo assim, eu não quero nada disso, eu quero que o Senhor me vivifique, mas não de qualquer forma, eu quero que o Senhor me vivifique segundo a tua palavra. Eu quero essa vida, eu quero ser vivificado neste lugar, essa palavra que me levanta, me restaura, faz de mim uma nova criatura, que sonha comigo, que me coloca em lugares altos que eu nunca pensei em andar. Sabe, queridos, Salmo 119, 28 diz assim: a minha alma de tristeza verte lágrimas. Quantas vezes você não já chorou? O salmista está dizendo: eu estou chorando. Fortalece-me segundo a tua palavra. Eu preciso de força, e eu sei onde ela está na tua palavra. Salmo 119, 50 diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Levanta assim a tua mão e fala assim: o que me consola, o que me restaura, o que me vivifica é saber que a palavra de Deus é viva e eficaz. Glória a Deus, queridos. Dá um aplauso forte ao Senhor. Recentemente, um pastor postou no YouTube, um pastor americano. O que eu estou dizendo não é difícil de você encontrar. Então eu estou falando porque não são dados meus, eu estou simplesmente emprestando esses dados para dizer a você. E ele conta nesse pequeno vídeo que foi feito um estudo aqui nos Estados Unidos com 40 mil pessoas, 40 mil voluntários. Essas pessoas foram testadas sobre o efeito da leitura da Bíblia no cérebro. Então, um grupo que lia a Bíblia uma vez por semana ou no máximo 2. Por exemplo, você vem ao culto e o pastor leu o Salmo 23, o pastor leu alguns versículos. Se você só faz isso, você pertence a esse grupo, é o grupo que faz uma vez. Vamos supor que você participe do café dos homens ou das mulheres e você escute a palavra uma segunda vez. Você pertence a esse grupo. E ele disse que esse grupo, quando se fazia esse teste, o cérebro não emitia nenhum sinal no sentido que eles estavam pesquisando. Quando havia um grupo que lia a Bíblia 3 vezes por semana, foi notado um registro no cérebro como se fosse um batimento cardíaco, que sobe quando você faz um eletrocardiograma. Era simplesmente um toque. Eles notaram essa diferença. Esse aqui é o grupo de 1 ou 2, nada. Esse grupo de 3 dá um sinal, vez por outra. Mas uma coisa que foi assim, impressionante era o grupo que lia 4 vezes a Bíblia por semana ou mais. Ao invés de ter uma subida gradual, tipo assim, 1, 2, aí o 3 e o 4, teve uma subida súbita, que não foi gradual. E essa subida era como se fosse uma manifestação do cérebro, pelo que estava recebendo. E o estudo foi mais profundo, e eles começaram a ver qual era o efeito nesse grupo. Porque no outro grupo o efeito era nenhum. Mas nesse grupo, eles começaram a perceber que o sentimento de solidão, naqueles que liam a palavra 4, 5, 6, 7 vezes por semana ou mais, o sentimento de solidão caiu 30%. O sentimento de raiva caiu 32%. Os problemas relacionais familiares caíram 40%. Só com a leitura da Bíblia. Sem aconselhamento pastoral, só com a leitura da Bíblia. Problemas com álcool, eles notaram uma queda de 57%. Sentimento de estagnação espiritual, isso me chamou muita atenção, porque muitas vezes eu vejo um crente há muitos anos,
E quando ele passa aquele momento do fervor, do início, do começo, às vezes você vê esse crente, esse cristão, passando por um momento de estagnação. É como se ele tivesse parado. Ele não cresce. Ele não desce, não cresce, é qualquer coisa parecida. E ele notou o seguinte, que quando as pessoas, esse grupo, quando começou a ler a Bíblia, esse sentimento de estagnação espiritual caiu 60%. Então, olha que coisa interessante. Está muito relacionado você se sentir estagnado espiritualmente, ou não, com o tempo que você gasta lendo as Escrituras, lendo a Bíblia. Não é lendo para pregar para o outro, não, é lendo para você, para você. Eu tive uma grande mudança na minha vida, quando, em 1990 para 91, Deus me tratou fortemente. Eu era pastor há muitos anos já, eu era pastor há mais de 12 anos, e Deus me tratou fortemente. E naquele tempo de tratamento, Deus me disse: você tem lido a Bíblia para os outros, você se acostumou a fazer sermões, você lê um trecho, você já vê introdução, 3 pontos, conclusão. E eu não vou dizer a vocês, amados, que é difícil para mim fazer uma mensagem, não é. E você fala: por que não é difícil, pastor? Porque eu leio a Bíblia desde a minha juventude, eu tenho um depósito dentro de mim. Então, quando eu me sento para escrever algo, não é uma coisa difícil. Mas Deus não estava me pedindo isso. Deus não estava me pedindo boas mensagens. Deus estava me pedindo bons momentos de estudo para mim. Ele estava dizendo: eu quero que você passe a ler a Bíblia para você. O pregar é consequência. Depois a gente vê o que você vai pregar. Você me pergunta e eu te falo. Eu quero que você leia todos os dias a Bíblia. Para você. Para você. Problemas com pornografia, caiu 60%. Pessoas que tinham problemas, eram viciadas em pornografia, diziam: ai meu Deus, eu quero me livrar disso. Quando começaram a ler a palavra sistematicamente, a palavra limpou, a palavra lavou. E o lado positivo, que estou só dizendo o lado negativo. O lado positivo é que houve um aumento de 200% no compartilhar da fé. Você diz: o que é isso, pastor? Eles começaram a ter vontade de falar de Jesus. E você fala: qual é a relação? É claro, eu começo a me encher da palavra, e a palavra enche, e ela começa a transbordar, é natural. Você começa a falar. Jesus disse à mulher: se você beber dessa água, se você beber dessa água, se você beber dessa água, não vai ter jeito, porque do seu interior vão fluir rios de água viva. Você não vai ficar dizendo: o que é que eu falo, o que é que eu não falo, vai sair sem você saber. Sabe, queridos, o discipulado cresceu 230%. Eu tenho aqui José Fidalgo, conhecido como Pepe. Eu sei que temos 2 Pepes aqui na igreja hoje, né? Mas Pepe, algum tempo atrás, se aproximou e disse: pastor, como é que eu faço para ler a Bíblia? E eu tenho uma vida tão assim ocupada, mas Deus falou comigo: ensine a ele. E eu conversei com ele e disse: vamos fazer o seguinte, você tem Bíblia? Ele disse: não tenho. Eu tinha uma Bíblia, dei a minha Bíblia para ele, uma Bíblia que eu tinha, em espanhol. E propus a ele que ele começasse a ler um livro da Bíblia e que ele todo dia respondesse: o que é que eu entendo, como é que eu aplico na minha vida e como é que eu posso aplicar na vida de outros. Quantos livros você já leu, Pepe, mais ou menos? 10 livros da Bíblia ele já leu. Fora que todo dia ele lê Provérbios. Ele leu um livro e lê Provérbios, aquele provérbio do dia que eu já ensinei aqui. Salmos. E o mais encantador é que no começo ele lia e não entendia, e me explicava: não estou entendendo, e eu explicava para ele e tudo mais. De repente, ele começou a explicar, ele começou a entender, a Bíblia abriu para ele. Compreende o que eu estou dizendo, sim ou não? Isso teve algum efeito na sua vida, Pepe? Vocês estão escutando o que ele está dizendo? Cambiou por completo, maravilhoso. Isso eu que ensinei espanhol para ele. O que é que significa isso, queridos? Preste atenção. Significa o que Hebreus está dizendo. Ouça a palavra. Esse versículo não vai estar exposto, porque eu coloquei depois. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva. Diga: é viva, diga. Olha, a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra
e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Ele diz: isso aqui é emoção, isso aqui é espiritual. Isso aqui é somente coração, isso aqui é espírito. Ele é capaz de dividir juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu fui estudar essa palavra cortante, a palavra é tomoteros, que quer dizer cortar. Implica dar golpes repetidos, como picar até separar. Então ele está dizendo o seguinte: a palavra é poderosa, ela é cortante, ela divide, ela coloca as coisas no lugar, ela lhe dá paz, ela leva você para águas tranquilas, porque ela tira as dúvidas, ela não deixa sombra, ela não deixa variação, mas ela precisa de ter cortes repetidos. Fala, repetidos. Outra vez mais. Até funcionar. Até funcionar. Você sabe disso. Hoje em dia, na quarentena, tanto homem como mulher tem que saber disso. Você acabou de comer, o prato está sujo. Sim ou não? Você abre a pia, dá uma passada na água e tira. Está limpo? Não está. Fala comigo, diga: tem que lavar. Tem que lavar. Passar uma buchinha, sabão, lavar. Está limpo. Covid, você tem que lavar suas mãos. Sim ou não? Claro, eu abro a torneira e lavo. É assim? Como é? Como é? 20 segundos. Lava na frente, lava atrás, entre os dedos, passa com detergente, com sabão, seja com o que for. Você fala: por quê, pastor? Porque processos de cura, processos que matam vírus, processos que matam vícios, processos que matam enfermidades, precisa que o remédio seja repetido. Quero pedir perdão que eu estou estourando o tempo aqui hoje, mas eu vou continuar, amém? Queridos, essa palavra é a palavra rema, é a palavra que traz existência o que não existia, como se já existisse. Isaías 66:2 diz: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Deus está dizendo assim: eu estou procurando aqueles que, quando escutam minha palavra, tremem, se sentem, são tocados. Jeremias 2,13 traz uma palavra que, depois de toda essa maravilha, corta meu coração, porque o mesmo que falou todas as palavras, Jeová Rafá, ele de repente diz uma coisa indignado. Ele diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Uau! Tanta maravilha que nós pregamos aqui, tanta coisa que a palavra faz. O que foi que aconteceu? Por que o povo não recebeu? Por que o povo não foi curado? Você sabe por quê? Sim ou não? Vários pontos. O primeiro deles chama-se religiosidade. Diga essa palavra. Isaías 1, de 12 a 13 diz: quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas, eu odeio o incenso que vocês queimam, não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. Uau! Ele está dizendo assim: eu não estou pedindo nada disso, não. Estou pedindo que vocês façam Zoom, ou culto, ou live. Tudo isso poderia ser maravilhoso. Tudo isso podia ser maravilhoso, amém, queridos? Mas quando eu não me transformo pela palavra, quando a palavra vem e eu escuto a palavra, mas não transforma, a palavra vem e eu escuto a palavra, mas não transforma, e eu vou participar de um Zoom, vira Zoom, Zoom, Zoom. É corre-corre, é nada. Religiosidade. Aí o que é que acontece, pastor? A gente começa a ter um efeito colateral, chama-se busca de cura superficial. Repete isso. Eu quero algo rápido, eu quero um negócio que alguém... Ui! Isso não é o cristianismo, não, isso é outro lugar, querido.
Preste atenção. Jeremias 5,31, os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja meu povo. Olha que coisa triste, queridos. Aqui está dizendo assim, olha, esses profetas aí estão profetizando falsamente, os sacerdotes estão de mãos dadas com ele, e o pior não é isso não, é porque isso é o que o meu povo deseja, eles querem esse negócio. Quando eles veem esse negócio, eles vão atrás. Olha, preste atenção, queridos. Preste atenção. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? É a pergunta de Jeová Rafá. No dia da enfermidade, o que é que você vai fazer? No dia da luta, no dia que o divórcio bater na porta, no dia que a bancarrota disser, cheguei. Cadê os profetas que profetizam falsamente? Aonde estão essas pregações superficiais que são tão legais? Aonde estão? Jeremias 6,14 diz, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Isso é como buscar em outras fontes, ao invés das águas tranquilas de Jeová Rafá. Jeremias 2,17 diz, acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás, indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo para a Síria para beberes as águas do Eufrates? Deixou as águas tranquilas pelas águas do Nilo, querido. Deixou as águas de descanso pelas águas do Eufrates. O que é que queria então? Qual era o resultado? Jeremias 29,19 diz, porque não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, diz o Senhor. Igreja que está aqui comigo no Doral, igreja que está no mundo, no Brasil, aqui na Flórida, seja onde você estiver, é preciso voltar às águas de descanso. Tem cura. Avisa quem está do teu lado e diga, tem cura. Mas é em Jeová Rafá, é nessas águas de descanso que destilam do seu trono, que é a sua palavra, lugar de refúgio, de confissão e de arrependimento. Lucas 15:18, quando o filho pródigo viu que estava enfermo, viu que estava arrebentado, ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Sabe, queridos, nesse lugar eu reconheço que o meu próprio remédio não funciona. O meu eu deve ser crucificado, e eu tomo uma decisão. Eu decido buscar ardentemente o médico dos médicos. Como é o nome desse médico dos médicos? Diga aí o nome dele. Jeová Rafá. O pastor pagou o preço da cura. Isaías 53:3. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Ele pagou o preço, queridos. E por essas feridas nós fomos sarados. Eu quero trazer para você o currículo do doutor dos doutores, do médico dos médicos, do Senhor dos senhores. Você quer ouvir? Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus. É aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero concluir lendo um versículo. Jeremias 17:14 diz, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Você pode fazer essa oração comigo?
Feche um pouquinho os seus olhos e repita essa palavra. Diga assim: Senhor, eu te amo e eu renuncio toda e qualquer fonte que não sejam tuas águas de descanso. Dá-me sede pela tua palavra, porque eu sei que ela me cura. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém. Glória a Deus.